o Boto? O Boto diz que já tem os reforços em mão. Vocês vão ver o que o Boto falou sobre essa questão aí. E Barco, o jogador Barco Ponta, um jogadoraço, está negociando com o Flamengo. Também vamos trazer essa notícia aqui. Agora, uma notícia maravilhosa, gente. Todo mundo já sabe, mas eu quero falar porque é uma necessidade nossa. O nosso grande ídolo, Zico, mais do que merecido, né? Foi ali, aclamado ali, foi realmente agora embaixador do Flamengo. E o Abel Ferreira, imitando nas palavras Felipe Luiz, vamos falar sobre todos esses assuntos aí, mas antes disso, meus amigos, aquele bom dia maravilhoso para você, amigos e amigas rubro-negras que acompanham a gente por aí. E se você está chegando aqui agora, já te peço com todo o carinho, com toda a atenção, que é simples você seguir a gente. Clicando aí no botão, né, inscreva-se, né, dá essa moral aí, a gente precisa da tua ajuda. Eu sempre digo aquele lema, né, que o rubro-negro ajuda o rubro-negro. Então, galera, vamos dar essa moral aí. Mete também o dedo no like, o like ajuda o trabalho a crescer. E só vocês podem fazer isso pela gente aqui, da nossa equipe aqui, nós somos todos Flamengo. E também, meus amigos, aciona o sininho e coloca a sua opinião aqui. A gente tem o prazer de ler a sua opinião de tudo que vocês estão achando aqui no nosso canal. Bom, vamos para notícias do Flamengo nessa manhã de sexta-feira. Galera, os 16 clubes já foram decididos para as oitavas de final, olha aqui, ó, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Cara, mais um eliminado, mais um time eliminado. O Santos, pelo CRB, né, empataram a partida e foram para a decisão dos pênaltis e o Santos perdeu no pênalti. O Santos do Neymar, cara. Que o Neymar tá... Gente, eu até perco já, não vou nem perder tempo falando mais do Neymar, cara. Que coisa, que situação. O Santos na penúltima vaga, na penúltima lugar do Campeonato Brasileiro e eliminado na Copa do Brasil. E com isso, quais são os clubes que estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil? Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, todos do Rio, né, ali já classificados. Palmeiras, onde que ele se classificou, cara? Palmeiras está indo bem em todas as competições, é isso aí. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Bahia, Atlético Paranaense, CRB, CSA e Retrô, cara. Esses são os clubes que estão classificados para as oitavas de final e a CBF não sabe quando fará o sorteio. O Flamengo agora, meus amigos, pode pegar qualquer clube. Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, qualquer um. Agora não tem pote 1 com pote 2, não tem isso. Agora é geral. É sorteio, quem pegou, vem, quem vier tem que traçar e o Flamengo tem que ir em frente. Então agora Deus cada um por si, Deus por todos, meu amigo. Então o Flamengo agora pode pegar qualquer um desses 15, porque o Flamengo é o 16º. Pode pegar qualquer um desses clubes aí. Mas a CBF não decidiu a data do sorteio e a rodada da oitava de final da Copa já tem data, é final de julho por causa do Mundial de Clubes da FIFA. Então a Copa do Brasil só volta ali com as oitavas no final de julho. Vamos torcer para ver quem o Flamengo pega, a verdade é essa. E o Abel, hein? O Abel, depois do jogo do Palmeiras, eu tô falando para vocês, cara, o Palmeiras não tá fazendo um espetáculo de futebol. Ele está vencendo as partidas pela garra, pela disposição, né? Qualquer jogador que entre na reserva para jogar entra com a mesma disposição. Então o Palmeiras está fazendo a partida dele, está vencendo, está indo bem nos campeonatos devido à raça. Menos cansado, não sei porquê, os jogadores mais novos, não sabemos o que está acontecendo, mas eles têm os mesmos jogos que o Flamengo está tendo. As mesmas disputas que o Flamengo está disputando, o Palmeiras está disputando. E depois do jogo, né, eu disse isso por quê? Porque também muita gente reclamando que o Palmeiras chuta pouco. Não sou eu que estou falando, não. E aí a torcida reclamando, aqueles lances todos, o repórter perguntou ao Abel. E aí, Abel, o que está acontecendo com as finalizações do Palmeiras e tudo mais? O Abel falou o seguinte: é o técnico que chuta ou é o jogador? E o Felipe Luiz tinha falado isso uns 2, 3 dias depois ali do jogo contra o Botafogo da Paraíba, né?
falou a mesma coisa e disse também contra o Botafogo do Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz falou que quem tem que finalizar, quem tem que chutar são os jogadores e não o técnico. E aí ficou isso aí. Será realmente, de fato, ali que ele ouviu o Felipe Luiz falar, né? Porque foram as mesmas frases, mudando algumas palavras. Mas a verdade é essa mesmo, galera. O Felipe Luiz, eu estou dando sempre força para o Felipe Luiz, né? Agora, quem tem que chutar realmente, de fato, quem tem que abrir os caminhos é o próprio jogador. Mas o Felipe Luiz falou que a retranca que os times fazem com o Flamengo fica até com dificuldade em chutar o gol. E ele falou, do outro lado tem o adversário, pô, que vai impedir você chutar. Mas aí fica essa polêmica. Isso também é para mostrar um pouco, apesar do Palmeiras estar indo muito bem fisicamente, muito bem taticamente, também tem suas falhas que nem o Flamengo. A verdade é essa. São os dois clubes aí que lutam pelos títulos, principalmente ali o título brasileiro. Meus amigos, que notícia maravilhosa, hein? Cara, eu fiquei assim... A gente fica emocionado, porque o Zico é o maior ídolo que o Flamengo tem, é o nosso ídolo, cara. O Zico, ele sempre foi participante das coisas do Flamengo, desde de jogador até depois. Ele já recebeu convite para ser presidente do Flamengo, negou. Já recebeu convite para ser técnico do Flamengo, negou. E aí, alguns torcedores que não pensam, criticaram o Zico, simplesmente, né? Porque não aceitou ser presidente, porque não aceitou ser técnico do Flamengo. Gente, e o Zico falou, cara, isso é um ninho de vespa, cara, é um ninho de abelha. Você ser técnico hoje, você ser um presidente do clube como o Flamengo, galera, isso é loucura. Isso é loucura, só louco aceita. Desculpa, mas é verdade, é cobrança 24 horas. E o Zico não querendo queimar a imagem dele como ídolo do Flamengo, como o maior ídolo do Flamengo, nunca aceitou isso. E o Zico não tinha também aquela compatibilidade, não tinha tinha uma rixa com a diretoria passada. Por isso que a diretoria do Flamengo no passado não deu muita bola para o Galinho de Quintino. Mas o BAP resolveu deixá-lo como embaixador do Flamengo. É isso mesmo. Zicão é o nosso embaixador agora, já tomou a posse ali, vai começar os trabalhos agora em junho, né? Ele vai ser chefe de delegação do Flamengo, cara. Né? Com jogos, onde tiver festividade no Brasil, no exterior, o Zico estará com a gente, com o nosso time, o nosso grande ídolo. Né? Vai ser chefe da delegação agora no Mundial de Clubes da FIFA. Cara, isso é muito importante. Isso eleva a qualidade e a importância e a homenagem que o Zico merece no nosso Flamengo. De fato, não tenha dúvida desse. Não tinha outra pessoa, não tinha outro nome a não ser o nosso Zico. E ainda bem que ele aceitou, até por amizade e compatibilidade também com essa diretoria, que é ao contrário da diretoria passada. Meus amigos, Barco, o ponta que o Flamengo precisa para fazer gols, surgiu essa notícia do Barcos, mas não veio da parte do Flamengo, nem do noticiário do Brasil. Isso veio da TNT Esporte, da Argentina, né, dizendo que o Flamengo tenta negociação com o Barco. Lembra do Barco? O Barco, cara, é um ponta, um moleque que joga pra caramba, 26 anos, não é alto, 1,67 m, 1,65 m, não me engano, mas é um cara de porte físico forte, corre, se desloca, e é artilheiro. Ele pertence lá ao Spartak de Moscou, está lá no Spartak de Moscou. E lá ele fez 35 partidas com 14 gols. Gente, quase 50% das participações dele. E vamos mais além. E fez 9 assistências para gols. Então, um jogador bom, um jogador rápido, e o Flamengo tem uma péssima lembrança com o Barco. Em 2017, quando o Flamengo disputava a final da Sul-Americana, o Flamengo perdeu na Argentina para o Independente, onde o Barco jogava, de 2-1, veio para o Maracanã o segundo jogo decisivo, para ver quem ganhava o título, e o Paquetá fez o gol, abriu o placar no Maracanã, mas o Barco de pênalti empatou, e assim o Independente foi campeão da Sul-Americana, deixando o Flamengo com o vice-campeonato. Você gostaria de ver o Barco? É um grande jogador, cara. 26 anos, está na flor da idade, voando. Mas aí, o Boto falou o seguinte,
O Boto disse aqui, ó, vou ler para vocês o que o Boto falou, cara. O Boto falou que ele já tem os reforços. Pô, Fábio, como assim ele já tem? Está tudo trancado a chaves. Só que ele disse que não há procuras por reforço. É aqui, ó, não há mais procura por reforço. Há negociações, ou seja, as coisas já estão em andamento, já estão sendo negociados. Né? Se os jogadores vão vir agora, a partir de junho, a partir de julho, já está sendo negociado com os jogadores. E ele falou, foi os jogadores que o Felipe Luiz e a gente avaliou e agora está fazendo as negociações, ou seja, encerraram procura. Não sei se o Barco está dentro dessa, a gente vai saber, mas olha aqui o que o Boto falou. Ó. Vai abrir uma janela de 1º a 10 de junho para as equipes que vão ao Mundial. Depois haverá janela normal de inverno. Só queria deixar claro para os torcedores que todo o processo de monitorização, né, e de seleção, discussão interna foi concluída. Iniciou Boto em entrevista, né, antes do jogo do Flamengo ontem na quinta-feira, na quarta-feira. Olha aqui, ó. Temos alvos identificados e já estaremos na fase de negociação completas para chegarem o mais rápido possível e fortalecerem o Flamengo, o elenco, na temporada. Então, já tem os reforços. Falam-se entre 3, 4 reforços. O que está acontecendo agora é a fase de terminar a negociação para que eles venham para o Flamengo. Quem deve ser esses reforços? Foram números de jogadores especulados, galera. Inúmeros de jogadores especulados, até o Barco agora como último. Mas ele diz que não há mais procura, e sim as negociações. Coloca a tua opinião aqui que a gente quer ver. A gente volta a qualquer momento com mais vídeo aqui no nosso canal. Saudações rubro-negras. Valeu, galera!